Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e o vídeo de hoje quero falar sobre Jesus querer acalmar a nossa tempestade. O texto que eu vou falar está em Mateus 8, do versículo 23 ao 27, que o título é Jesus acalma a tempestade. E eu vou ler para vocês. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade se bateu no mar, de uma forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordar, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez completamente que tudo parasse. Então, aí no versículo 27, que é o último, diz assim: Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? E eu quero falar sobre Jesus acalmar a nossa tempestade. Eu falo isso porque muitas vezes a gente cria uma confusão inteira na nossa cabeça onde não tem. A gente fica ansioso, angustiado, com medo e extremamente nervoso com coisas que podem acontecer. Só que nessa hora que Jesus repreende tudo aquilo e fala: acalme-se. Então, quantas vezes isso acontece com a gente e Jesus, ele quer acalmar a nossa tempestade? Teve uma vez que eu tava mexendo no meu celular e apareceu uma fotinho com um texto em cima. E nesse texto estava escrito: Jesus não só ouviu o seu choro, como ele esteve chorando com você. Então, Jesus, ele é um Deus que está com você, sabe? Ele é um Deus que te vê. Jesus é um Deus que está ali do seu lado, querendo cuidar de você. E esse texto me lembra muito isso, porque muitas vezes eu me sinto ansiosa e eu fico, caraca, como eu vou me acalmar essa situação? E eu começo a orar muitas vezes. Só que como a minha tempestade vai parar se eu não confio que Deus vai fazer ela parar, sabe? Eu acredito que muitas vezes quando eu fico ansiosa, medrosa, com medo das coisas, Jesus, ele chega e fala: se acalma, eu tô aqui, eu quero acalmar, eu repreendo isso. Só que a minha mente às vezes tá tão louca assim, que eu não permito que Deus faça isso. E esse texto, ele me lembrou justamente isso, sobre Jesus querer acalmar a sua tempestade. Não é sobre você estar sozinho, você pensar: caraca, Deus me abandonou. Não, porque Deus é um Deus que te vê. Deus é um Deus que chora com você. E Deus é um Deus que quer estar com você, quer abraçar você nos momentos de angústia. E uma coisa que eu aprendo muito com isso, sobre Jesus querer acalmar a nossa tempestade, é o fato da gente entender que devemos entregar os planos na mão de Deus, sabe? Fazia muito tempo assim que eu não me sentia ansiosa, né? E aí eu voltei a me sentir muito ansiosa esse ano. Aí eu voltei a orar, entendeu? Eu comecei a orar muito mais. E foi quando eu percebi que eu deveria entregar muito mais os meus planos na mão de Deus. Entregar sim que eu sou perdoada, entregar a pessoa que eu sou. Porque a minha identidade agora é firmada em outra pessoa. E Jesus, ele quer acalmar a sua tempestade. Eu não sei dos problemas que estão acontecendo na sua vida, eu não sei de nada que está acontecendo na sua vida. Porque não tem como eu saber assim. Só que eu sei de uma coisa: que o meu Jesus é o seu Jesus. Que o meu Jesus, que cuida, que ouviu o meu choro, também escuta o seu choro. Que o meu Jesus, que falou pra mim, pra eu me acalmar, pra que eu ficasse tranquila, porque era Ele no controle, é o mesmo Deus que tá cuidando de você, sabe? Então, essa palavra, às vezes, essa de Jesus acalmar a tempestade, também foi um confronto para os discípulos, né? Porque os discípulos ficaram muito: caraca, quem é esse que até o vento e o mar obedecem ele? Então, cara, Jesus, ele é esse, que ele é tão, com uma autoridade tão grande, e ele fez isso acabar, sabe? Então, Jesus, ele tem uma autoridade sobre a sua vida. E você também tem uma autoridade, filho. Então, você pode repreender. E sabe, gente, eu não sou muito de fazer isso aqui, mas eu gostaria de orar. Então, vamos orar. Pai amado, querido Deus, eu venho por meio dessa oração para agradecer pelo momento que eu tô aqui falando uma palavra que eu sei que o Senhor me passou para que eu pudesse falar com os meus inscritos. Deus, eu oro para que qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo ou que também esteja passando por isso possa se acalmar em você, possa viver coisas novas em você e que possam entender que o Senhor quer acalmar a tempestade, que o Senhor quer estar com a pessoa nessa tempestade e que o Senhor quer chorar com ela na tempestade. Que essas pessoas entendam que o Senhor é um Deus que vê, que o Senhor é um Deus que está com a gente, independente do início, meio e fim. Então, que a gente possa ver isso de uma forma grandiosa ao seu lado. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, eu queria muito compartilhar essa coisa que Deus me falou, né? Esse momento que Deus me falou. Porque é muito importante a gente entender que Ele não é só um Deus que te deixa pra lá ou que vai até você quando você pede. Não.
Deus é um Deus que tá com você sempre. A gente tem que entregar as coisas e permitir que Ele acalme a nossa tempestade, sabe? A gente tem que falar, Deus, me acalma, acalma meu coração e acalma a minha vida. Porque com Ele, as coisas dão sempre certo. E eu queria muito compartilhar com vocês isso. Beijão, amo vocês. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os amigos. E claro, deixar seu comentário se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Um beijão!